seja louvado. Vamos ler a palavra que Deus nos trouxe no Evangelho de Lucas 23. E quando chegaram ao lugar chamado a Caveira, ali o crucificaram e aos malfeitores uma à direita e outra à esquerda. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo seus vestidos, lançaram sortes, e o povo estava olhando. Também os príncipes zombavam dele, dizendo: aos outros salvou, salve-se a si mesmo, se este é o Cristo, escolhido de Deus. E também os soldados o escarneciam, chegando-se a ele e apresentando-lhe vinagre, e dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. E também por cima dele estava um título escrito em letras gregas, romanas e hebraicas: este é o rei dos judeus. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam. Mas este nem o mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. E era já quase a hora sexta, e houve trevas em toda a terra até a hora nona. E escurecendo-se o sol, rasgou-se ao meio o véu do templo, e clamando Jesus com grande voz disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isto, expirou. E o centurião, vendo o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: na verdade, este homem era justo. E toda a multidão que se ajuntara a este espetáculo, vendo o que havia acontecido, voltava batendo nos peitos. Até aqui. Esse era o desfecho, já finalizando a missão do Senhor, já ia chegando ao fim, e a Irmandade sabe que tudo começou bem lá atrás, muito antes mesmo dos profetas que começaram a propagar esse tempo, a anunciar esse tempo, anunciar um futuro, uma redenção. E aqui neste parágrafo que nós acabamos de ler, já era o Senhor já crucificado e ali sendo provocado o tempo todo. Provocação, ela pode gerar um risco muito grande para aquele ou para aquela que é provocado. E provocação pode enervar, provocação pode tirar o equilíbrio, provocação pode induzir a pessoa a fazer e a decidir coisas erradas. E a provocação tira o equilíbrio da pessoa. E esse finalzinho aqui era tanta provocação. Se tu és o Cristo, se tu és o Rei dos Judeus, tudo é provocação. E nós não escolhemos a palavra é de Deus. E por todos estes lugares, aqui no salão, e onde houver irmãos participando deste santo culto, a palavra começa assim, porque nós não trazemos nenhuma pauta, não tem como ter pauta. Deus é o Deus que provê tudo na hora, como está provendo aqui esta palavra para nós.
E quantos erros, quantas coisas que ocorreram sem volta, motivada por provocações. Provocações podem nos induzir a dizer o que não devíamos dizer, a tomar decisões que não deveríamos tomar. E algumas delas tomadas geram tantos danos e tantos traumas que nem sempre tem volta. Mas no começo desta santa palavra conselheira, porque um dos atributos de Cristo que Isaías profetizou é que ele dizia assim: um filho nos nasceu, um menino se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros. Ele será chamado Pai da eternidade, Príncipe da paz, Conselheiro. E hoje, pelo Espírito de Deus, nasce no início desta palavra um conselho: cuidado com as provocações. Isso individualmente, em família, no trabalho, em qualquer ambiente que nós estivermos, Deus está, por esta palavra, aleluia, nos cobrindo de segurança, para que a gente não perca grandes tesouros. E havia então, como houve aqui neste momento de crucificação, os malfeitores também, um de um lado, outro do outro. E Jesus, no meio disso tudo, sem ser induzido por provocação nenhuma. E tem pessoas que têm sangue quente, tem pessoas que dizem por aí, é o tal do pavio curto, dá troco rápido. Mas veja Cristo como ele se portou no meio disso tudo, no meio de provocações. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Quantos erros existem por não distinguir o que é que se está fazendo, os efeitos do que se faz, as consequências daquilo que se faz. Meu Deus, mas a palavra é essa hoje, Nós vivendo neste mundo temos necessidade de coisas da terra, mas olha, se Deus entrar em algum assunto, Ele cumpre. Se não entrar, dá glória a Deus, porque se Deus cuida da natureza, vai cuidar de cada um também. Mas nasce no início da palavra este santo conselho. Era Jesus sendo sabatinado por provocações profundas, mas se mantendo sereno, tranquilo. Deus vai... Os irmãos sabem que hoje na tecnologia tem lá um equipamento, dependendo do chip que tem, é o conteúdo que vai. Deus pode até trocar o chip aqui hoje, viu? Você é um estupim, é nervoso, é nervosa, o Senhor te transformará, mudará o teu jeito de ser. E ele se manteve desta forma e ainda perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem, e não sabiam mesmo, e repartiam seus vestidos e lançaram sortes naquilo que também não pôde ser dividido. E o povo estava olhando, no meio do povo, príncipes zombavam, e vinha as provocações, salvou os outros, e ele agora não consegue se escapar. Soldados também escarneciam, cada um queria agir. Irmãos,
mas a graça de Deus, ela surpreende a todos. Bendito seja o nome do Senhor. E eles diziam: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Colocaram títulos e mais títulos, e um dos malfeitores também zombou: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Mas lá veio outro, humildemente, reconhecendo a sua miséria, repreendeu o primeiro, dizendo: nós estamos aqui porque devemos, mas este não fez nenhum mal. E disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Aleluia. E de repente, braços pregados, pés pregados, mas a palavra solta. Ele disse: ainda hoje estarás comigo no paraíso. A palavra de Deus estará sempre solta. Aleluia. Ainda nesta manhã, ela há de percorrer a terra, chegar até o teu domicílio, para dar resposta à humildade do teu pedido, da tua necessidade. Bendito seja o nome do Senhor. A fala humilde, a fala do reconhecimento, a fala do arrependimento tem acesso ao Senhor. E ele achou graça nisso tudo, como nós acabamos de ler. Mas ele repreendeu e disse o Senhor: na verdade, hoje estarás comigo no paraíso. E logo em seguida, já quase a hora sexta, houve trevas em toda a terra até a hora nona, e o sol se escondeu, se escureceu, rasgou-se ao meio o véu do templo. Era o Senhor abrindo o caminho para a reconciliação. Bendito seja o nome do Senhor. E clamando, Jesus com grande voz disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isto, expirou. E o centurião, um dos soldados, vendo o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: na verdade, este homem era justo. E toda a multidão que se ajuntara a este espetáculo, vendo o que havia acontecido, voltava batendo nos peitos. É aqui que Deus mostrou a palavra. No final deste espetáculo que produziram, e também o cumprimento da palavra de Deus, tinha gente de todo jeito, tinha gente chorando, tinha lamentos, tinha pesares, tinha os discípulos, tinha muitos outros, mas no meio desta massa estava também os provocadores, os que odiavam, os que criticaram, que provocaram, estava tudo por ali. Então tinha lamento e tinha satisfação por parte de outros. Mas quando tudo isso ocorre, e o sol se escurece, e acontece aquele fenômeno sobrenatural, aí que veio a compreensão. Por que fiz? Por que participei? Por que eu feri? Por que eu bati? Por que eu dei vinagre? Por quê? E batendo no peito, por quê? E hoje Deus manda que esta bendita palavra, para que em tempo nenhum no nosso amanhã, não venha sobre nós algum arrependimento tardio. Porque fui, porque falei, porque fiz, porque feri, porque machuquei, porque desprezei.
porque abandonei, porque não amei, porque não abracei, porque não congreguei. Glória ao nome do Senhor. Era uma compreensão tardia. Judas teve uma compreensão tardia. Glória ao nome do Senhor. E muitos passaram por esta fase, entenderam tarde demais, não se aperceberam em tempo, não acordaram em tempo. Mas Deus faz esta palavra ecoar dentro de cada um, dizendo: vamos acordar em tempo. O que adiantava agora bater no peito? Eu já fiz, eu já feri, eu peguei a minha lança e furei o seu costado. É agora que eu vi quem era ele. Tem gente vivendo de qualquer forma e daqui a pouco vai chorar. De fato era a graça do Filho de Deus. Mas bem-aventurado é aquele que vive na sua pouca força, mas ele tem consciência de que, servindo o Senhor na sã doutrina, um dia, pela piedade de Deus, verá sua face tal como ela é. Judas não teve consciência porque ele trocou o que de mais valia por aquilo que nada valia. Ficou tarde, já tinha feito, jogou as moedas, buscou um descaminhos, que era o suicídio. Por isso amemos a vida. Tarde, o que fazer? E hoje Deus é que sabe, Ele está desmontando alguns nós, Ele está desmanchando alguns propósitos que não são bons, Ele está arrancando alguma folha escrita com planos que não são bons, para encher cada um de alegria, de paz, de esperança. Finalizando aqui, irmãos, este parágrafo, era a multidão voltando, era um soldado dando glória a Deus, era mesmo de fato o Filho de Deus, mas outros, uns lamentando e outros batendo no peito: por que que eu fui? Por que que eu participei? Por que que eu estive junto? Por que que eu dei a mão? Irmãos, não tem outra palavra para pregar essa daqui. Aleluia. É o Senhor curando-nos de dentro para fora, para que a gente prossiga neste bendito caminho, com saúde espiritual, com a prudência, com o cuidado, fugindo dos efeitos de alguma provocação em família, onde quer que seja. Eu me lembro de menino, na saída da escola era assim: se você não tem medo dele, faz isso. Se você não tem medo dele mesmo, pisa no pé dele. Ele nascia briga, apanhava, virava confusão. É a provocação. A provocação induz a gente ao erro. Mas Deus hoje nos reveste de humildade, de simplicidade, de paz, de equilíbrio. Pare e dá uma pensadinha. O quanto que, por alguma provocação, e normalmente quem provoca é sutil, às vezes é sutil. Quem provoca pode até vir no ouvido da gente, falar: olha, está falando de você, se eu fosse você. Ó, falaram e estão pensando. Ele tem o fósforo e ninguém vê. Ele incendeia e ninguém percebe.
e provoca sutilmente, induz os outros sutilmente. É a palavra que vai trabalhar em mim, em ti, em nós. Glória ao nome do Senhor. Até que um dia vejam num canto ou do outro, no meio da tua família, ou no núcleo de pessoas da sua convivência, que tenham esta convicção final. De fato, como concluíram aqui, era o Filho de Deus. Que concluam ao longo da vida, prejudiquei, mas ele não mudou, continuou me amando. Me empurrei, mas ele não me empurrou. Desprezei, mas ele não me desprezou. Afastei ele ou ela do meu convívio, mas ela não me afastou. Machuquei, mas ele não me machucou. Fiz pouco caso, mas não foi feito sobre mim. É a palavra de hoje, tá bom, irmão? Deus vai cuidar da minha vida, da tua casa, porque nós temos o grande tesouro da esperança, da vida eterna, do equilíbrio na família, na casa, na obra, onde quer que nós estivermos. É como, eu me lembro de menino, tinha uma brincadeira na escola, que a gente tinha que correr um certo trecho com uma colher e um ovo na colher, e não podia deixar cair esse ovo. Faz tempo, hoje não, já é os meninos estão tudo brincando aí com os notes, com os celulares, mas a gente tinha umas brincadeirinhas boas, sadias. E a gente saía no dia de escola, tudo. Então punha lá os professores, tudo, um ovo na colher, e tinha que correr uma certa distância aí. E ganhava nada, né? Ganhava uns aplausos, aquilo que chegava até o fim. Hoje a gente não tem um ovo na colher, nós temos uma graça no coração. Tem pedra no caminho, tem buraco, tem lama, tem empurrão, tem desprezo, tem crítica, tem pouco caso, tem calúnia, tem riqueza, tem pobreza. Leva até o fim. Até o fim. Fazendo a confissão que Ruth fez quando Noemi falou para ela e para Orfa: é melhor que vocês retornem aos seus, eu não tenho mais ninguém, meu marido morreu, de vocês também meus filhos morreram, retornem, vão para os seus lugares de origem. Então a Irmandade sabe que Orfa, uma das noras, veio e abraçou com ela, e aquele choreiro todo, aquela coisa, não é? Perdoa alguma coisa, a Bíblia não fala, mas eu estou indo também, até que eu queria ir com a senhora, mas até que a senhora falou isso, então eu vou voltar para lá, para o meu povo lá. Tá bom, sogra? É a Bíblia, né? Tá bom. Beijaram e Orfa foi embora. Logo veio o Ruth, abraça também com a sogra, beija, chora, fala. E segurando firmemente disse: minha sogra, aonde a senhora foi eu vou. Nem adianta insistir para que eu te deixe. O que tu comeu eu como, o que tu bebeu eu bebo, onde você dormir eu durmo. Teu povo vai ser o meu, teu Deus vai ser o meu, e aonde tu morreres, eu ali também serei sepultado. Ou seja, eu vou levar comigo tudo que eu tenho de Deus dentro do meu coração. Até o fim. É até o fim, viu, irmã? Você está querendo largar, mas é até o fim. Não é mais uns dias, não mais uns meses, não mais uns poucos anos. É mesmo quando um dia envelhecido, a tua fala não ser mais audível,
sussurrando em algum canto da casa, você vai dizer para ouvidos novos: não deixe esta graça por nada, meu neto, minha neta, minha nora, meu genro, meu filho, minha filha. E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galileia, e entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe e levantaram uma voz, dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhe: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou, glorificando a Deus em alta voz, e caiu-se aos seus pés, com o rosto em terra, dando-lhe graças. E este era samaritano. E respondendo-lhe Jesus, disse: não foram 10 os limpos, e onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro. E disse-lhe: levanta-te, vai, a tua fé te salvou. Até aqui. E esta é mais uma das passagens, irmãos, envolveu a trajetória do Senhor Jesus. Ele, a cada lugar, os encontros que ele teve, ele sempre deixou um marco, deixou um sinal por onde passou. Tem pessoas na vida, e onde passa, onde mora, onde vive, tem sempre deixa uma lembrança boa. Alguns deixam, outros não. Mas Jesus, onde ele esteve, ele deixou alguma coisa, como que dissesse: vocês não vão esquecer de mim. Então ele deixou marcos por todos os lados. E sempre ele esteve envolvido com muita multidão, povos, discípulos, alguns interessados na essência que é a salvação, mas outros atraídos com os resultados aqui de baixo. A nossa natureza, ela é propensa a se apegar em tudo aquilo que é daqui, faz parte da nossa forma de ser. Mas Cristo veio fazer um trabalho para tirar as nossas raízes aqui do mundo. Embora fazendo milagres, embora fazendo maravilhas, embora providenciando peixe, multiplicando peixe, embora criando meios para que o dinheiro saísse da boca de um peixe para pagar impostos, embora ressuscitando, embora transformando a água em vinho em plena festa, mandando parar o esquife do filho da viúva de Naim, devolvendo-lhe a vida, a finalidade da vinda dele foi outra, porque essa termina. Os peixes que ele multiplicou, comeram, os peixes e os pães não existem, e quem comeu também não existe. Mas ele veio trazer aquilo que não acaba, aquilo que não termina, e a mensagem da salvação, da vida eterna. Mas não é uma tarefa fácil para o homem ir se desligando daqui. Não é simples. O pai não consegue, às vezes nem com ele, muito menos com o filho. Por isso que há conflitos. E o pai no bom desejo, a mãe no bom desejo, até entra em conflito com os filhos, porque o filho não muda. O filho tem uma ilusão, uma certa vaidade, uma busca por alguma coisa que ela não contribui com o seu bem-estar, mas não é simples.
A raiz está dentro do homem e é só Deus que consegue tirar de dentro do homem, se desvincular o que é terreno de dentro do homem. Bendito seja o nome do Senhor. Então aqui, numa das suas passagens, indo lá para Jerusalém, passou entre esses dois lugares, que é Samaria e da Galileia, e entrando numa certa aldeia, veio esse encontro, 10 homens em situações iguais. Normalmente as pessoas são assim, os homens são assim. Dependendo de como a gente se aproxima de quem. Os irmãos podem ver, junto a uma multidão, crianças ficam com crianças naturalmente. Os jovens vão se juntando com os jovens, os de meia idade, os velhos vão ficando juntos e vai formando coisas. E isso não é só nesse aspecto. Também os males unem pessoas. As dores unem pessoas, porque nenhuma pessoa de bem ficaria com esses 10 leprosos. Então o que sobrou, o que restou, eram os 10 se unirem. Vamos, somos iguais, estamos juntos, estamos fadados ao mesmo fim. E surgiu agora uma oportunidade. E Deus manda esta palavra aqui nesta manhã, já falando isso, que Ele vai criar oportunidades para nós. Vai criar oportunidades para as famílias, até porque esse tempo é tempo de oportunidade. Esse é tempo de oportunidade. Porque em quantos cultos durante o mês, o marido veio 4 vezes, a esposa veio 5, e um vem e outro não vem. Então Deus entrou também na obra para gerar oportunidade para a gente congregar junto, cantar junto, refletir. E Deus visitou a terra, e já não é de hoje, com o trabalho que Ele vem fazendo. É como que gritando para o mundo, dizendo: olha para mim que eu existo. Eu existo. Pelos processos Ele passa nas famílias, passa nas empresas, passa na vizinhança, passa numa cidade, num estado, numa nação. Ele cria meios para que o homem olhe para o alto. É Ele dizendo: eu existo. Você precisa de trabalhar, mas eu existo. Você precisa ganhar dinheiro, mas eu existo. Você precisa ir para cá, ir para lá, mas eu existo. E tem tempo que pai e mãe falam com o filho, eles escutam andando e vão embora. Aí tem aquele tempo que não dá para sair. Às vezes meu pai fazia isso: nenê, senta aqui, você vai me ouvir sentado. E Deus fez isso agora nesses tempos, parou o mundo e falou: agora vocês vão me escutar, vocês vão me ouvir, agora eu vou dar um tempinho para vocês. E aqui, irmãos, nessa passagem, houve esse encontro com esses 10 homens leprosos. E pela situação que estava, eles pararam de longe, e de longe falaram em alta voz: Mestre, Jesus, tem misericórdia de nós. Quanta gente congrega, irmãos, e a sua voz nem sai. Não sai para orar, não sai para cantar, não sai para glorificar, e entra nas igrejas e sai das igrejas sem sentir nada, não nota nada. E se Deus não cria alguma coisa para que a gente diga: tenha misericórdia de nós, tem misericórdia da minha casa, tem misericórdia do meu filho, tem misericórdia dos meus pais,
tem misericórdia da minha família. E Deus agora criou no mundo para que o mundo gritasse: tem misericórdia de nós. As crianças estão pedindo misericórdia, os pais estão pedindo misericórdia, os patrões pedindo misericórdia, o empregado pedindo misericórdia, todo mundo pedindo misericórdia. E o Senhor manda esta palavra: misericórdia haverá. Bendito seja o nome do Senhor. E de uma forma bem simples ele disse que era os ritos da lei mosaica. Vai lá, se mostra sacerdote. E aconteceu que indo eles, irmãos, saíram leprosos e chegaram lá sem lepra, livres. Irmãos, Deus, para parar uma condição, para parar uma situação, para dizer basta para alguma coisa, Ele faz isso no maior silêncio. Glória a Deus. Ele muda um quadro num piscar de olhos. Isso aqui tudo foi muito simples. Bendito seja o nome do Senhor. Então, dali para frente, irmãos, um deles já observou que já estava limpo, já dali mesmo, ele já voltou glorificando a Deus em alta voz e foi adorar o Senhor. Agora os irmãos vejam o quanto é difícil enxergar, não são todos que enxergam na graça a essência e a finalidade dela, porque os interesses falam mais alto. O interesse deles era só cura. Esse tem misericórdia, me deixa livre disso. Mais nada. Mas irmãos, no meio de tanta gente que só olha para a matéria, tem quem abraça as obras de Deus, mas não larga dele. Não o deixa, não abandona, recebe os favores, mas não vai embora. É a Ruth, é a Orfa, é a Noemi, que nos tempos gordos ficaram juntos, mas veio o tempo difícil. Orfa foi embora. Ruth manifestou o que tinha dentro dela, quando disse para Noemi, que ela disse: não tenho filhos, minhas filhas, tudo acabou, estou indo para o meu povo, volta para os seus. Porque Deus cria meios para que cada um põe para fora o que tem. Glória a Deus. Então veio órfã e abraçou com Noemi, e chorou, foi embora, entra no número dos 9 leprosos. Veio Ruth, abraçou com Noemi e disse: olha, não insista para que eu te deixe, onde tu fores eu irei. Onde você comer eu como, onde você dormir a gente dorme, teu povo é o meu povo, teu Deus é o meu Deus, e aonde tu morreres eu também ali serei sepultada. Não foi com os 9. Glória a Deus. Glória ao nome do Senhor. E o Senhor manda esta palavra aqui nesta manhã, para tirar alguém que foi com os 9 e trazer com aquele que fica. É tempo de mudança, é tempo de aflorar o desejo e a necessidade da salvação. Muitos vêm e vão, nos 9, mas quem chora, quem recebe, quem abraça os favores de Deus, ainda que ele fique fazendo parte desse ele não vai embora. Não desiste.
Deus nos trouxe aqui para ficar com quem fica e não ir com quem vai. Até porque neste período Deus está buscando quem foi. Aleluia. Glória, glória, glória. Quem foi está ouvindo esta palavra e sentindo dentro dele: eu tenho que voltar, eu tenho que dar glória a Deus, eu tenho que lutar pela minha salvação, eu tenho que retornar, aleluia, em forma de gratidão ao Senhor que me salvou. Bendito seja o nome do Senhor. Então, cada um tem o seu comportamento, não é, irmãos? Gritam, alcançam, e as igrejas enchem. E nem sempre a essência é a palavra que limpa, é a palavra que cuida, é a palavra que converte. Mas nem sempre a essência é quanto eu vou ganhar, o que eu vou comprar, para onde eu vou, o que eu vou fazer. Aí quando endurece um pouquinho, faz o que fizeram os discípulos. Senhor, muda o discurso, tem gente indo embora. O Senhor falou: vocês não querem ir também? Não, queremos ir embora daqui não. Aleluia. Dá glória a Deus, irmão. Deus vai fazer um rebuliço da obra. Um rebuliço. Um rebuliço. Deus vai mudar toda a mobília do seu interior, do meu, do nosso ponto de vista, opinião, consciência, comportamento, decisão, linguagem. Deus vai te dar uma nobreza como pai que você já tem, vai melhorar. Como mãe, vai melhorar. O jovem que está aqui na comunhão conosco, embora em casa, que está ouvindo esta palavra, vai melhorar bastante. Vocês já estão dando um prazer imenso, uma alegria na obra, já está encantando o mundo. A obra que Deus está fazendo com a nossa mocidade está mexendo com as pessoas, mas se vocês acham que isso está bom, vai ficar melhor. Vai ficar melhor, porque Deus está vendo amanhã da obra e já está preparando esse contingente novo, esta meninada nova, que de coração e alma vem buscando o Senhor, tocando, cantando, visitando, estão reunindo até nas faculdades, estão agora decorando recitativos à distância, um clama por Deus daqui, outro dá glória de lá, o outro dá aleluia daqui, e a criança chora: eu quero reunião, eu quero espaço infantil, eu quero ir na igreja. Deus está trabalhando. Glória ao nome do Senhor. Deus preparou agora um momento de mudança. Antes era assim: vamos, não vou, tá tarde, não tem lugar para pôr carro, e tem trânsito, e como se fosse a pé, e diz que não dá. Eu acho que quanto vai demorar daqui lá? Agora o Senhor falou: tá bom, não precisa vir, eu vou lá. Você não precisa de trânsito, assenta no sofá da tua casa, eu vou lá. Pega as cadeirinhas da sua casa, eu vou lá. Mas a minha casinha ninguém visita, eu tenho até vergonha, ela é pobre. Eu vou lá. A minha mansão, não, eu vou lá. E Deus está aqui, está na casa de cada um agora. Dizendo: nós vamos passar agora um período junto. E mesmo terminando os cultos, família que está ouvindo essa palavra, vai continuar o culto. Deus vai dar aula aí no seu sofá. Tem matéria de madrugada.
Tem matéria no almoço. Você está vendo que o café da manhã mudou? Você está vendo que o teu almoço ganhou brilho? Que voltou a ter alegria na cozinha da sua casa? Você está vendo que de vez em quando você escuta um Pai Nosso aqui? É o mocinho que saía às 6 da tarde e não queria dar satisfação. Deus falou: você não conseguiu, pai? Não. Você também não, mãe? Não, ele briga. Eu trago ele para dentro. E o menino fala: eu saio a hora que eu quero, eu chego a hora que eu quero. Deixa comigo, pai, eu trago ele. Pôs o de 18 junto, pôs o de 15, pôs o de 20. O homem que não parava em casa, e missão para todo lado, a missão que não tinha missão coisa nenhuma, largava a família, largava a criança, e viajando para um lado para o outro, sem sentido nenhum, sem trazer nada, sem levar nada. Agora, deixa comigo, eu trago ele para casa. Está tudo em casa agora, ouvindo a palavra. Família, se nós todos que estamos ouvindo essa palavra, é um tempo agora. Vocês não precisam sair. Eu vou passar na casa de vocês. Dá glória a Deus dia e noite, que vai terminar este período e Deus vai criar brilho nas nossas famílias. Devolver a felicidade para as crianças de pais ausentes. Calor paterno, calor materno. As tuas crianças não vê a hora de você passar a mão no rosto, ir cobri-lo de madrugada. Vai acabar aquele tempo que a mãe fala para os filhos de tarde: cuidado, pai está chegando, pai nervoso, pai é bravo. Vai acabar. A hora que chegar de tarde, como todo mundo já sabe, até o jeito que se abre o portão, eles vão correr para o portão: mãe, pai está chegando, pai está chegando, pai está chegando. Vai pular no teu pescoço, vai te abraçar, vai te beijar, vai te acariciar. O Senhor está trabalhando em quem fica, em quem sai. Orações vão brotar de dia, de noite. Um vai falar árabe num canto, o outro hebraico no outro, o outro alemão no outro, mandarim no outro, inglês no outro, espanhol no outro, italiano no outro, português no outro. Deus desceu na terra. Pode dar muito glória a Deus aqui nesta manhã. Nós estamos ansiosos para aquele outro tempo. Aí você vai lembrar desse tempo de 2020. Deus está começando um tempo novo. Pegar e fazer isso. Virar a página. Porque ficou. Estou fazendo uma obra nova. Um tempo novo. Tua casa vai voltar a ter alegria. Você não vai sair mais de casa sem beijar a mãezinha, sem beijar o paizinho, sem beijar o maridinho, a esposinha. Você não vai mais. Você vai congregar hoje? Mas, eu acho que não. Por quê? Eu não sei. Está querendo doer a perna direita, não está doendo. Está querendo doer. Ele vai dizer: então, no meu é a esquerda. Está querendo doer a esquerda. Vamos não? Vamos não. Vai mudar. Tem celular? Logo o zap. Se arruma aí que eu vou correndo, tá bom? Mas não tem culto na comum, a gente vai no vizinho, a gente vai ali na salinha, vai aqui, vai lá. E se chegar atrasado, não tem problema, a gente pega a palavra. Vai mudar.
Vai mudar. Esta é a palavra que Deus manda para nós aqui hoje. Deus vai te ajudar, te abençoar, mas sempre volta, viu? Volta para dar glória. Volta para ouvir a palavra. Não faça o que os 9 fizeram, alcançaram, receberam, acenaram, partiram. Mas faça como aquele que quando se viu livre, fez: não, eu não vou. Vocês desistem? Eu não desisto. Voltou, caiu aos pés do Senhor e foi glorificar. E não tinha jeito de falar baixo. Não tinha jeito, a obra era grande. Tem pessoas insensíveis, não sente nada, alcança e não muda nada. Mas quem é sensível não grita, tá? Não fala. Ó, quem recebeu fui eu. O beneficiado fui eu. O abençoado sou eu. Então você vai dar glória no carro, glória no metrô. Você vai dar glória viajando. Você vai acordar dando glória. Você vai dar glória no aeroporto. Vai dar glória no navio. Vai dar glória no desemprego. Glória no emprego. Glória saindo. Glória entrando. Glória ao nome do Senhor. A bênção de Deus te acompanhará. Ai, irmão, já tem gente saindo do bloquinho dos 9 e voltando com o que ficou. Já tem casa que era 5, só 2 congrega. Agora vai passar para 3, vai vir para 4, vai vir para 5. Deus seja louvado. Mais alguma coisa, irmãos? Vamos agora dar graças a Deus em oração. Vem aqui um dos servos de Deus para fazer a oração, meu irmão. Novamente estamos aos teus pés nesta manhã tão maravilhosa, Senhor, em que fizeste uma obra no dia de hoje tão grande, fazendo todos nos encontrarmos diante de Ti, numa reunião de jovens e menores, num santo culto de louvor à Tua majestade divina e a Cristo Jesus, o Teu Filho, nosso Salvador. Pai santo e justo, Te agradecemos por este encontro que preparaste nesta manhã, pois pudemos, Senhor, oferecer a Ti o nosso louvor. Nos hinos damos glória ao Teu santo nome, e nas 2 orações que foram elevadas a Ti, uma primeira, Senhor, dando prazer às crianças de orar o Pai Nosso, glória ao Teu nome, e nós também passamos a orar esta oração, e certamente, Senhor, Tu visitou as crianças, a mocidade, os pais, os avós e todos nós diante de Ti, porque orando a oração do Pai Nosso, fizemos-Te uma confissão dizendo: perdoa as nossas dívidas como perdoamos aos nossos devedores. Glória ao Teu nome, Senhor. E neste momento a Tua presença certamente foi mudando o nosso interior, junto com as crianças que na pureza da sua voz oraram o Pai Nosso nesta manhã junto conosco. Pai Santo, depois deste também a oração de súplica ao Teu servo, e que juntamente fomos na comunhão pedindo a Ti as Tuas misericórdias,
misericórdias, aonde foi lembrado nesta oração pelo menininho de 5 anos, que é tocado por aquela enfermidade. Visita ele neste momento, Senhor. Na finalização deste santo culto, Tu podes ordenar a esta criança uma bênção do céu. Glória ao Teu nome. E também a menininha que voltou para casa, está se convalescendo, mas sentindo dores. Senhor, é uma oração de agradecimentos, mas ainda estamos no convívio da comunhão das crianças e da grande mocidade que está junto conosco, e nós Te pedimos, Pai, visita eles neste momento, estas crianças enfermas, e faz uma obra para o Teu nome ser glorificado. Pai santo e justo, Te agradecemos também porque deste muitos conselhos aos pais. Bendito seja o Teu nome. Aos cooperadores de jovens e menores, Teus servos, que tem com eles um rebanho de ovelhinhas e de cordeirinhos, Senhor, para abraçar a todos. Glória ao Teu nome. Assim faça dentro dos nossos corações, para que quando podemos retornar, então retornaremos com este abraço divino que cura e que salva as almas também. Pai santo e justo, Te agradecemos porque num testemunho relembrado, Senhor, do que passou o Teu servo na sua vida, nós pudemos considerar que aqueles que Te buscam jamais ficarão confundidos e envergonhados. Glória ao Teu santo nome. Não é a pobreza e a miséria deste mundo que impede que a Tua graça cresça e floresça no coração que Te busca, Senhor. Por certo, nesta manhã, a Tua palavra divina que veio e tudo aquilo que Tu derramou nesta manhã já transformou a pobreza e a miséria da vida numa riqueza espiritual sem fim. Glória ao Teu santo nome. Ainda Te rogamos, faz uma visitação agora na nossa juventude, derrama os Teus dons divinos, sela com o dom de novas línguas, nas muitas línguas que Tu tens. Glória ao Teu santo nome. Reveste esta juventude, Senhor, que é como uma reserva na Tua mão. Faz deles a partir deste dia um exército vitorioso, um exército que sairá marchando em busca da salvação. Glória ao Teu santo nome. Reveste os jovens, Senhor, aqueles que já estavam Te servindo, mas alguns que estavam parados na fé, parados na crença, porque o mundo estava tirando deles a Tua existência, mas hoje disseste: eu existo, eu estou aqui. Toma estes jovens nas Tuas mãos, alguns distantes dos pais em outros países, alguns distantes, o Senhor, da sua família, por algum compromisso até de trabalho, e outros que saíram pelo mundo sem ter uma direção, mas a Tua promessa e a Tua semente divina estava guardada ali. Agora Tu foste buscar e os trouxeste para reencontrar. Senhor, neste reencontro que fizeste nesta manhã, nós temos certeza, nós sairemos curados diante de Ti. Glória ao Teu santo nome. Te agradecemos, Senhor, nesta manhã, por este encontro maravilhoso, por ter preparado aqui os Teus servos e as Tuas servas, que todos aqui colaboraram para o bom andamento, Senhor,
Senhor, desta santa reunião de jovens e um culto de adoração a Ti. Abençoaste os Teus servos que trabalham na equipe técnica, Senhor, ajustando e dando nas mãos deles um perfeito trabalho. Glória ao Teu santo nome. Te agradecemos pela Tua serva organista e também pelos Teus servos músicos, Senhor, que tocando os seus instrumentos, Tu nos levaste lá nos Teus oráculos eternos, aonde passamos a sentir uma dádiva nestes hinos cantados e escutando o som destes instrumentos. Te agradecemos, Senhor, pelos Teus servos do ministério, pelas irmãs que ajudaram no canto. Glória ao Teu santo nome, e que certamente as vozes das crianças brotaram dentro das casas. Glória ao Teu nome. Nos sentimos juntos num coral tão grande, numa multidão em volta de Ti, cantando o hino do Cordeirinho. Glória, glória ao Teu santo nome. Pai santo e justo, assim como disseste que desceste à terra onde estão os viventes que Te servem, subiu um pouquinho a encontrar contigo nesta manhã. Estás, Senhor, tão cheio de piedade e de misericórdia, que mandaste a Tua palavra, relembrando os 10 leprosos. Bendito seja o Teu nome, e desta história divina tiraste a explicação para todas as coisas, até daqueles que recebem bênçãos de Ti e se esqueceram, mas que hoje Tu foi buscá-los aonde eles estavam, acomodá-los numa cadeira, acomodá-los, Senhor, num sofá, mas fizeste todos repensar e pensar e repensar numa mente que hoje não se voltou para o céu, numa coração que não chorou, numa boca certamente que não pediu perdão, dizendo: eu quero voltar, Senhor, me dá uma chance. E nesta palavra tão gloriosa disseste: eu vou mudar todas as coisas. Senhor, que mudança! Glória ao Teu santo nome. Que alívio! A nossa alma está saltando, saltitando de alegria, porque Tu nos colocaste em liberdade total. Te agradecemos também, Senhor, por ter preparado o nosso irmão para intérprete da Libras, e que isto é uma obra tão grande Tua, Senhor, não deixando o surdo, que com os olhos fitados nas mãos, que pelos sinais traduz a Tua palavra. Glória ao Teu nome. Toca no coração dos surdos, que não ouvem, mas que estão olhando com os olhos fitados e dizendo: não posso perder uma migalha. Glória ao Teu nome. E de outros tantos que estarão, Senhor, dentro de uma casa de recuperação, ou de um hospital, ou num leito de enfermidade, ou numa cadeira de rodas, até mesmo aquela criança autista, ou que, Senhor, é chamado de especial. Hoje Tu está repassando a todos. Bendito seja o Teu nome. Até a mente, Senhor, que não é governada tão normal, mas que batendo na porta diz: vai ter culto, vai ter culto, eu quero culto. Assim a nossa alma está. Glória ao Teu santo nome. Faça-nos passar estas horas rápidas, pois daqui a pouco já estaremos juntos novamente no santo culto. E como Tu falou pela palavra, nós já estaremos no outro culto melhorados.
Graças te damos pela tua palavra, pelos teus conselhos e por tudo que nesta manhã dispensasse aí do reino da tua glória. No nome santo e sagrado de Jesus, teu Filho, te pedimos e te agradecemos muito mais, porque Ele é bendito e é eterno. Glória a Jesus. Glória a Jesus.